E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse: Pedro, então nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a sua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: Ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora que o Filho do Homem está sendo entregue à mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aqui nós podemos ver, irmãos, que Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele estava vendo a dor que ele iria passar, ele estava vendo a cruz que ele ia ter que carregar, ele estava vendo os cravos nas mãos, as injúrias, as injustiças. Ele estava vendo toda a dor que ele iria passar injustamente, porque ele não merecia. E ele ali já estava sofrendo. A Bíblia nos relata que ele transpirava sangue. Ele estava angustiado, a sua alma, e ele foi para o Getsemane orar. Naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza, ele diz: Senhor, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Todos nós temos que crucificar a nossa carne para fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne e as suas concupiscências. Nós estamos vivendo um tempo de abnegação das nossas próprias vontades. Nós temos que negar os desejos da carne, a lascívia, a prostituição, tudo aquilo que verdadeiramente a nossa carne deseja, porque ela nos afasta de Deus. A nossa carne, ela tem suas próprias vontades. A palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então nós estamos vivendo tempo em que nós temos que lutar contra os desejos da carne para que prevaleça a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que ele esmurra a sua carne e reduz ela à escravidão, para que ele, pregando a muitos, não venha a ser condenado. Ele está dizendo que ele tem que se esforçar para não fazer a vontade dele mesmo e pecar contra Deus e, com isso, perder a sua salvação. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer em nossas vidas. Às vezes, nossa carne, ela não quer orar. Muitas vezes, quando nós estamos em nosso dia a dia, conversando com nossos irmãos, ou nas redes sociais, ou em alguma outra atividade, o Espírito de Deus, ele toca em nossos corações para orar. Agora vai orar, vai dobrar o seu joelho e fará comigo. O Espírito Santo de Deus diz para nós. E nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes, quando nós acordamos de manhã, queremos tomar o café, queremos nos alimentar. E ali o Espírito Santo fala: não, porque hoje você não entrega um jejum a mim. E porque às vezes nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Quando um mendigo ou uma pessoa chega pedindo dinheiro, pedindo ajuda,
A nossa carne, ela fala não para nós não ajudar, mas o Espírito de Deus diz não, ajuda, doe o que esta pessoa está precisando. Nós temos que deixar o nosso eu, deixar as nossas próprias vontades e fazer a vontade de Deus. Às vezes é muito difícil quando nós estamos orando na madrugada, porque o sono é mais pesado na madrugada. E às vezes na madrugada o Espírito de Deus nos acorda e nos chama para orar, para fazer a vontade de Deus. E esta é a vontade de Deus, é que nós venhamos carregar a nossa cruz, seguir a Jesus. Carregar a nossa cruz é deixar de fazer as nossas vontades, deixar de seguir os nossos próprios deleites, prazeres, porque o homem, ele gosta das coisas carnais do mundo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Nós podemos ver que Davi, quando ele estava fazendo a vontade de Deus, ele foi escolhido como rei, ungido como rei. Ele foi um guerreiro que nunca perdeu uma batalha. Ele venceu o gigante Golias. Ele foi honrado por Deus quando estava fazendo a vontade de Deus. Mas quando ele deixou de fazer a vontade de Deus, ele caiu em adultério, caiu na fé. Ele cometeu um homicídio, deixou ali que Urias morresse, porque ele deixou de fazer a vontade de Deus. Então, que hoje você possa fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Mas como nós podemos fazer a vontade de Deus? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que te dá forças para você vencer. Nós sabemos que quando o Espírito de Deus se apossava de Sansão, ele vencia um exército com uma queixada de jumento. Então o Espírito Santo de Deus, ele te dá forças para você vencer todos os inimigos, a sua carne, as suas próprias vontades. Mas quando Sansão ele começou a ouvir a voz da carne, a ouvir os desejos imorais, ele se entregou à prostituição, se entregou a Dalila, e aquilo foi o fim para ele. Então nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, temos que ouvir a voz de Deus, que o Espírito Santo de Deus vai te dar forças para você vencer. Quando Jesus ele estava subindo aos céus, ele disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos capítulo 2, quando os discípulos estavam assentados, o Espírito Santo veio com um som veemente e batizou eles no Espírito Santo, eles já estavam prontos para fazer a vontade do Pai.